Você sabe o que significa quando eu falo italiano B1 e italiano B2? Você sabe o que significam esses termos? Se você precisa de algum certificado de italiano B1, B2, mas não sabe o que significam esses termos, fique ligado no vídeo de hoje que você vai entender de uma vez por todas o que significa isso. Tchau, eu sou a Clícia, a sua professora de italiano com foco em exame de proficiência. Eu sempre recebo perguntas do tipo: Clícia, eu quero requerer a cidadania italiana por matrimônio, mas descobri que preciso apresentar o certificado B1. O que isso significa? essa também é a sua dúvida? Então bora entender o que significam esses níveis. No início dos anos 2000, foi criado um documento chamado Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas, que tem como objetivo padronizar e estabelecer um sistema de validação para as diversas habilidades linguísticas das línguas de origem europeia. Ou seja, é uma forma de classificar o nível de proficiência linguística de um falante estrangeiro de alguma língua. Por exemplo, se você é brasileiro, se você é brasileira, está aprendendo a língua italiana, como você sabe em qual nível você se encontra? Bem, de acordo com esse quadro que separa em diferentes níveis, é possível saber, é possível classificar qual o seu nível de conhecimento da língua italiana. Bom, e quais são esses níveis de referência? Bom, dentro deste documento, dentro desse quadro comum europeu de referência para línguas, nós temos 6 níveis de proficiência linguística. Esses 6 níveis são agrupados em 3 diferentes grupos. O primeiro grupo é o grupo de falante básico. O segundo grupo é o grupo de falante independente. E o terceiro grupo é o grupo de falante proficiente. E aí, dentro de cada um desses grupos que nós temos os níveis de proficiência linguística. Então, vamos começar pelo primeiro grupo. O primeiro grupo é o grupo de falante básico. Dentro deste primeiro grupo está classificado o nível A1, que é uma pessoa que é capaz de, naquela língua estrangeira, falar sobre si mesmo, falar sobre a família, falar da sua profissão, enfim, ele está ali dentro do seu próprio universo, digamos, ele está aprendendo a falar de si. Este é o primeiro passo quando aprendemos uma língua estrangeira, falar de si, saber falar de si, saber se apresentar de uma forma em que a outra pessoa vai entender e você também conseguir entender pequenos diálogos nesse sentido que usam este vocabulário da apresentação. Depois do A1, você passa para o nível A2, que ainda está dentro do nível básico, ainda está dentro deste falante básico, porém já é um nível um pouco mais avançado. É um nível em que você sai da sua casa, digamos, você já aprendeu a falar de você já aprendeu a falar da sua família no primeiro nível, então no nível A2 você vai sair de casa, ou seja, você vai conseguir ali descrever a sua cidade, falar da sua região ali, não é? Então, você vai conseguir ter uma conversa, ainda que de nível básico, ainda que de nível muito elementar, você já consegue ter uma conversa em que você consiga se fazer entender e em que as pessoas possam te entender também. Mas ainda não é um nível intermediário, a gente ainda tá falando de nível básico. Agora, dentro dos níveis de falante independente, nós temos o nosso famoso B1, italiano B1, que é inclusive aquele nível pedido pelo governo italiano para o processo de cidadania italiana. Esse nível B1, ele é o primeiro nível aí dentro do falante independente, que significa um nível em que você já tem a capacidade ali de travar conversas um pouco mais complexas, mas que você pode sobreviver na Itália, por exemplo. Eu gosto de falar que é aquele nível em que se eu te jogar na Itália, você vai conseguir se comunicar, você vai conseguir se virar. Mesmo que com um pouco de dificuldade, você consegue se virar num país estrangeiro, você já consegue ir para um outro país e começar a sua vida, você já consegue participar de entrevistas de emprego, você já consegue pedir informações para chegar em algum lugar, você já consegue entender os noticiários, entender
as comunicações dos órgãos oficiais. Então é aquele nível, é o primeiro nível do falante independente, ou seja, é um nível que você é independente de fato, você realmente não precisa ali de muita ajuda. Ou seja, é o nível em que você vai conseguir lidar com situações cotidianas. Eu gosto também de falar que é o nível do cotidiano, não é à toa que esse é o nível pedido pelo governo italiano, porque é realmente o nível da cidadania, é o nível que você prova que você tem condições de entender as coisas, de entender as comunicações dos órgãos oficiais, exercer a sua cidadania. Após o nível B1, ainda neste nível de falante independente, nós temos o nível B2, que eu carinhosamente chamo de nível acadêmico. Por que nível acadêmico? Ele é um nível mais avançado do que o B1, tem muitas novidades aí entre o B1 e o B2, já tem muitas novidades a nível gramatical. Este nível B2 é o nível que vai te permitir, que vai dizer que você está apto a entrar numa universidade italiana, por exemplo, que você já tem capacidade de acompanhar um curso universitário em língua italiana, que você consegue ali fazer provas, as provas orais, as provas de conhecimento, as provas escritas, apresentar trabalho, enfim, o nível acadêmico em que você vai ter condições de expressar suas opiniões e de frequentar uma universidade. E agora um terceiro grupo, que é um nível realmente que não é tão procurado, porque já é um nível bem avançado, e é justamente o nível do falante avançado, que compreende os níveis C1 e C2. A partir do nível C1, você já não tem mais novidade gramatical. Tudo, basicamente, da gramática você já aprendeu até o B2. A partir do C1, você tem a sedimentação do conhecimento linguístico, ou seja, você vai ter condições de usar formas mais elaboradas, vai ser mais um estudo de vocabulário, de entender certas estruturas a serem colocadas de forma em que um falante até o nível independente ali ainda não teve contato. Então vocês têm contato com as formas mais rebuscadas, digamos, da língua italiana. Então o nível C1 é aquela pessoa que vai conseguir se expressar de forma espontânea, sem esforço. E o nível C2, que é o último nível de proficiência, é o nível pleno. O C1 é o avançado, o C2 já é o nível pleno, de conhecimento pleno da língua italiana. É aquela pessoa que vai ter o nível equiparado ao falante nativo, porém ao falante nativo culto, digamos, que é aquela pessoa, também aquele nativo que vai ter condições de usar todas as estruturas complexas da língua. Por isso que às vezes muitas pessoas que fazem a prova C2 do próprio idioma, da própria língua, muitas vezes não conseguem passar no exame, porque exige realmente um conhecimento de estruturas que muitas vezes um nativo, dependendo da sua história, da sua trajetória, não teve acesso. Mas fiquem tranquilos, porque esses níveis C1 e C2, eles não são exigidos para praticamente nada. Geralmente são as pessoas realmente que vão trabalhar com a língua, aquelas pessoas que querem dar aula da língua estrangeira, e só para alguns casos, também pouquíssimos casos são exigidos, ou pessoas que querem trabalhar realmente com a tradução. É muito importante entender a classificação desses níveis para saber o que será exigido na sua prova, tanto a nível gramatical quanto a nível comunicativo. A maioria das pessoas procura realmente o certificado de italiano nível B1 para a cidadania e nível B2 para estudar na Itália. Porém, esses níveis são muito diferentes entre si. E às vezes, se você quer estudar para a prova de B1, não tem necessidade de estudar certos conteúdos que são só a partir do nível B2. Então, se você vai fazer o exame de proficiência, o meu conselho é que você foque no conteúdo que realmente faz parte daquele nível para o qual você está tentando a sua certificação. Que aí já é um excelente começo na sua busca pelo seu certificado de italiano para a realização desse sonho, seja ele a sua cidadania italiana ou estudar na Itália ou qualquer outro sonho que envolva um certificado de proficiência em italiano. Agora, eu também quero saber se o vídeo de hoje foi de grande ajuda para você entender esses níveis. E aí você deixa aqui embaixo para mim nos comentários qual é o nível que você vai tentar o seu exame de proficiência, que eu também quero saber. Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!